A Conquista de Marte por Edison de Garrepe. Service.introduc cedilha. Se você pegasse uma revista e lesse nela uma história mencionando um foguete de passageiros movido por energia atômica fornecida por uma substância preparada a partir de urânio, provavelmente não ficaria muito surpreso. Afinal, tal invenção hoje está apenas um ou dois passos à frente do fato frio. Mas você pode se surpreender ao saber que, se esta história fosse a Columbus of Space, a que eu tenho em mente, seus avós podem muito bem tê-la lido antes de você nascer, pois a Columbus of Space foi publicada na revista All-Star em 1909, 30 anos antes de as potencialidades do Útil 35 serem reconhecidas, e quase 40 antes de a bomba atômica se tornar um problema para as pessoas pensarem. O autor desta história simplesmente deu um tiro no escuro. Talvez, mas deixe-me dizer àqueles que são inclinados a pensar assim que ele foi um palestrante da Carnegie, membro de meia dúzia de sociedades científicas, um dos primeiros a escrever um livro sobre a teoria da relatividade de Einstein, e uma figura internacionalmente conhecida em sua especialidade, a astronomia. Seu nome é Garry Putman Service. Ele nasceu em 24 de março de 1851, em Sharon Springs, Nova York, de uma família nativa da Nova Inglaterra. Seu interesse pela astronomia começou quando era menino e foi grandemente estimulado quando começou a examinar as belezas dos céus através de um pequeno telescópio, presente de seu irmão mais velho. Isso o incentivou a se inscrever no curso de ciências da Universidade de Cornell em 1868, seu ano de abertura, do qual se formou em 1872. Seguiram-se 2 anos na Columbia College Law School, da qual ele saiu com o título de LL.B, e em junho de 1874 ele foi admitido na Ordem dos Advogados. Ele não exerceu a advocacia, no entanto, mas se voltou para o jornalismo. De onde veio esse interesse pelo direito e pelo jornalismo? Só podemos supor, rastreando seu início aos dias de faculdade do homem. Como calouro em Cornell, ele foi o poeta da turma, como estudante do último ano, seu historiador, e no dia da formatura, fez uma oratória sobre a perpetuidade do elemento heróico. Mas, independentemente da origem do interesse, uma habilidade indiscutível o sustentava. Da posição de repórter e correspondente do New York Tribune, ele subiu ao cargo de editor de cópias na equipe do Sun. Finalmente, ele se tornou editor da noite, uma posição que ocupou por uma década inteira. Durante este período, podemos ver o antigo interesse pela ciência gradualmente se afirmar. A princípio, tomou a forma de artigos anônimos, principalmente sobre questões astronômicas. Esse geralmente apareceu na página editorial e, em parte porque era uma novidade na época, em parte por um capricho do destino, o editor-chefe Charles Dana frequentemente os publicava em negrito, acreditando que sua lógica era um excelente contra-irritante para as acaloradas campanhas políticas do dia. A atenção dos assinantes estava mais focada neles do que o habitual. Na verdade, leitores de todo o país logo começaram a conjecturar sobre a identidade do astrônomo do Sun. Muito poucos sabiam que era Garry Service, que conseguiu ocultar sua identidade por anos. O sucesso na popularização escrita da ciência levou-o a tentar duplicá-la na plataforma de palestras. Lá, seus triunfos foram tais que o levaram a renunciar como editor noturno do Sun em 1892 e fazer da astronomia seu trabalho de vida. Até 1894. Ele esteve ocupado com as palestras de Urânia. Estas foram patrocinadas por Andrew Carnegie e abordavam geologia, astronomia, arqueologia e tópicos científicos semelhantes. Com eles, Service fez uma turnê de sucesso pelo país, e foi apenas devido à grande dificuldade em transportar os elaborados equipamentos de palco que eles exigiam que foram eventualmente descontinuados. Ele continuou a dar palestras populares, no entanto, e um de seus poucos biógrafos atribuiu sua grandeza no púlpito a uma voz agradável, uma personalidade encantadora e um entusiasmo genuíno pelo seu assunto. Não se pode duvidar desse entusiasmo. Ele brilha inconfundivelmente em todos os seus escritos. Provavelmente, também, desempenhou o papel principal em permitir que ele alcançasse um público leitor mais amplo do que qualquer outro astrônomo antes ou depois dele, pois ele nunca abandonou a caneta. Até sua morte, que ocorreu em 25 de maio de 1929, ele escreveu continuamente colunas de jornais, artigos de revistas, livros sobre astronomia, ficção. Seu primeiro livro, Astronomy with Opera Glass, foi publicado em 1888. Ele foi responsável por vários outros títulos científicos. O leitor é referido à bibliografia no final deste volume para uma lista detalhada. Eles incluem a teoria da relatividade de Einstein, que é uma obra complementar ao filme de mesmo nome. Ele também foi editor-chefe da Biblioteca de Ciência Popular de 16 volumes da Collier. Pode-se acrescentar que grande parte da edição e legendagem do filme sobre Einstein foi obra dele, e que ele colaborou com Leon Barrett na invenção do Barrett Service Star and Planet Finder,
um dispositivo ainda em uso. Em comparação com seus outros escritos, sua produção de ficção é pequena: 5 romances e um único conto. No entanto, é caracterizado pela mesma lógica e interesse, desta vez lançado ao ar para voar nas asas da imaginação romântica. 2 dessas obras tratam em algum detalhe do mundo do futuro como ele imaginava que poderia ser ficção profética, se preferir. Outras 2 nos dão uma imagem da vida em planetas vizinhos, e o último par, embora mantenham um local terrestre, mostram um amplo escopo de invenção criativa. Em apenas uma dessas obras a astronomia não desempenha pelo menos um papel secundário. Esse é O Pirata do Céu, 1909, que é uma história de aventura ambientada no ano de 1936. Seu enredo gira em torno de um sequestro para resgate em um período que é visualizado como repleto de pirataria devido à adoção geral do transporte aéreo. Como de costume, o fato superou a profecia, pois muito antes de 1936 as velocidades dos aviões já excediam as 140 milhas por hora previstas por Service. Ainda precisamos, no entanto, de sua invenção que permite que aeronaves gravemente danificadas desçam lentamente até uma aterrissagem segura. Metal da Lua, 1900, trata do problema de um estranho metal lunar usado como padrão monetário para substituir o ouro quando, em 1949, enormes novos depósitos desse metal o tornaram tão comum quanto o ferro. Este é de comprimento de conto, e demonstra amplamente a maestria do autor nesse meio. Do ponto de vista profético, bem como do entretenimento, um dos romances mais interessantes de Garry Servisse é a Columbus of Space. Aqui ele visualiza a energia atômica liberada e aproveitada para impulsionar um foguete ao planeta Vênus. Sua concepção é estranhamente próxima da verdade. Ele nomeia o urânio como a matéria-prima da qual é extraída a substância vital, o pó cristalizado, que libera sua energia com o tratamento adequado. Não menos intrigante é a descrição das civilizações inteligentes em Vênus que os exploradores deste mundo encontram. 2 romances posteriores saíram de sua pena: A Filha da Lua, 1915, e O Segundo Dilúvio, 1911. O primeiro é um mistério científico e provavelmente o menos distinto de suas obras. Este último, ao contrário, é provavelmente o seu melhor. Fala de uma nébula aquosa que colide com a Terra, inundando-a com um segundo dilúvio, e de como a raça humana é salva através da sabedoria de um homem que previu o desastre iminente a tempo de construir uma segunda arca. Uma nova civilização que dominou o segredo da energia atômica surge no planeta à medida que as águas recuam. A tela é ampla, e o autor faz jus a ela. As histórias excepcionais de Service foram publicadas no exterior e reimpressas neste país várias vezes, um tributo merecido à sua qualidade e popularidade. Seu primeiro trabalho de ficção, no entanto, tem estado envolto em obscuridade por quase meio século. De fato, entre colecionadores e aficionados do fantástico, houve por um tempo um debate sobre sua existência real. Isso não é surpreendente, pois até sua reimpressão neste livro, Edsus Christoph Mars estava enterrado no arquivo da Biblioteca do Congresso, no efêmero New York Evening Journal, onde foi publicado em série no início de 1898. Esta é uma obra notável. Em primeiro lugar, como muitos leitores perceberão rapidamente, é de certa forma uma sequência da famosa Guerra dos Mundos de H. G. Wells. O último romance foi publicado em série pela revista Cosmopolitan em 1897. Ele capturou a imaginação volúvel do público e foi amplamente comentado. Todas as evidências indicam que Service também o leu. Ele era um colaborador regular da Cosmopolitan. No entanto, sou inclinado a duvidar que a mera leitura de A Guerra dos Mundos por si só o tenha levado a produzir uma obra na mesma linha. O esforço de Wells não foi concluído até a edição de dezembro de 1897 da revista, e a conquista de Marte de Edison começou no dia 12 de janeiro seguinte, apenas 6 semanas depois. Para Service, foi a primeira incursão no reino da ficção, e é difícil conceber que ele tenha adotado tão apressadamente um novo ofício apenas por impulso pessoal. Essas circunstâncias, em conjunto com o contexto do próprio romance, claramente marcam todo o negócio como uma capitalização astuta sobre a publicidade já existente. Invamente, duvido que ele tenha pensado nisso inicialmente dessa forma. Seu nome era suficientemente conhecido para que ele pudesse viver de seu conhecimento, não de sua astúcia. Mas para um editor de jornal, a perspectiva de combinar a autoridade de um astrônomo nacionalmente conhecido e respeitável com uma obra destinada a satisfazer o apetite do público leitor por algo incomum, em suma, apresentar um sensacionalismo legitimado no momento psicológico, isso deve ter tido um apelo irresistível. Que a conquista de Marte de Edison foi escrita por encomenda editorial, talvez tão rapidamente quanto apareceu, parece, então, a interpretação mais provável. Historicamente, a obra é uma das primeiras a empregar o tema interplanetário. É o primeiro a retratar uma batalha travada por naves espaciais no vazio sem ar,
e possivelmente o primeiro também a propor o uso de trajes selados que permitem aos homens atravessar um vácuo. Das reviravoltas menores da trama inicialmente encontradas aqui que desde então se tornaram partes do repertório padrão dos escritores de ficção científica pulp. Há literalmente muitas para mencionar. O romance começa com uma descrição das ruínas do leste da América. Embora os marcianos que sobreviveram às bactérias terrestres tenham deixado o planeta, observações astronômicas mostram uma recorrência no planeta vermelho das mesmas luzes que foram um prelúdio para o primeiro ataque. A conclusão é inevitável: uma segunda invasão está a caminho. Service imagina a reunião dos cientistas mais famosos da época: Edison, Röntgen, Lord Kelvin e outros. As máquinas e armas marcianas deixadas para trás são desmontadas, seus princípios de operação são descobertos e duplicados, e uma defesa contra suas forças é aperfeiçoada. Armadas com esse conhecimento, e com o desintegrador, um dispositivo inventado por Edison que é capaz de reduzir a átomos qualquer substância que ele mira, as nações do mundo unem seus recursos e lançam uma invasão de Marte através do espaço interplanetário. Mais como uma explicação do que como uma justificativa, deve-se afirmar que a ciência de hoje está diminuindo o número de críticos que costumam rotular enredos dessa natureza como demasiado fantástico. Para eles dizerem que o colossal se tornou mais importante do que o racional é, eu sinto, enganoso, pois este é um ramo da literatura que, em muitos aspectos, é o mais racional de todos, é um sintoma de progresso. Esses mesmos críticos também reclamam que um enredo fantástico é frequentemente desenvolvido às custas da caracterização. A isso, pode-se responder que, às vezes, o que acontece pode ser mais importante do que as pessoas a quem acontece. Em essência, ambas as acusações derivam de colocar uma ênfase indevida na psicologia como a única fibra legítima a partir da qual um pano de ficção pode ser tecido. Sem dúvida, a psicologia é necessária, mas ela pode ser um urdume apenas se um forte trama for fornecido. Deixe-me citar dois exemplos imaginários. Se um único cientista tivesse liberado a energia atômica e estivesse em dúvida se deveria destruir seu segredo ou revelá-lo, os processos psicológicos que determinam sua decisão se tornam mais relevantes para a consideração do que a própria decisão. Mas se esse mesmo cientista conseguisse, com a ajuda da energia atômica, se transportar para Marte, eu estaria indiscutivelmente mais interessado no que ele encontrou naquele planeta do que no motivo pelo qual um complexo de Édipo o levou até lá. Em primeiro lugar, na ficção de Garry Service, a magnitude abrangente dos eventos descritos lhes confere o papel principal. No entanto, dentro dos limites que ele mesmo estabeleceu, ele usou a psicologia humana de maneira eficaz. Suas histórias não carecem de empatia, e são ricas em detalhes pictóricos. Inevitavelmente, eles refletem os costumes da época, mas não os enfatizam excessivamente. Como consequência, eles permanecem legíveis e divertidos até os dias de hoje. Eles mostram, também, que ele estava familiarizado com as obras dos poucos autores do gênero que o precederam. Um Colombo do Espaço foi dedicado aos leitores dos romances de Jules Verne, não porque o autor se iluda achando que pode seguir os passos daquele sonhador imortal, mas porque, como Jules Verne, ele acredita que o mundo da imaginação é um domínio tão legítimo da mente humana quanto o mundo dos fatos. Garry Service subestimou modestamente suas habilidades. Com a perspectiva que possuímos hoje, pode-se ver que ele é facilmente o igual de Verne, ao lado dele de H.G. Wells como um dos principais escritores de ficção científica de sua época. A Langley Alice Nova York, N. Y. Maio de 1947. A Conquista de Marte. Edison Capítulo 1. Vamos a Marte. É impossível que os eventos estupendos que se seguiram à desastrosa invasão da Terra pelos marcianos fiquem sem registro, e as circunstâncias tendo colocado os fatos à minha disposição, considero um dever, tanto para a posteridade quanto para aqueles que foram testemunhas e participantes do golpe de vingança que a Terra desferiu de volta ao seu implacável inimigo nos céus, escrever a história de forma conectada. Os marcianos, quase todos perecerão, não por nossos esforços insignificantes, mas em consequência de doenças, e os poucos sobreviventes fugiram em um de seus carros projetores, infligindo seu golpe mais cruel no ato da partida. Eles possuíam um explosivo misterioso, de potência inimaginável, com o qual colocaram seu carro em movimento para Marte a partir de um ponto no condado de Bergen, NJ, logo atrás das Palisades. A força da explosão pode ser imaginada quando se lembra que eles tiveram que dar ao carro uma velocidade de mais de 7 milhas por segundo para superar a tração da Terra e a resistência da atmosfera. O choque destruiu toda Nova York, que ainda não havia caído presa, e todos os edifícios ainda de pé nas cidades e vilarejos ao redor desmoronaram em uma ruína de alcance distante. As Palisades desmoronaram em vastas camadas, provocando uma onda gigante no Hudson que afogou a costa oposta. As vítimas desta explosão feroz foram contadas em dezenas de milhares, e o choque,
transmitido através da estrutura rochosa do globo, foi registrado por pêndulos seismográficos na Inglaterra e no continente europeu. Os terríveis resultados alcançados pelos invasores produziram em todos os lugares um sentimento misto de consternação e desespero. A devastação era generalizada. As máquinas mortais que os marcianos trouxeram consigo provaram ser irresistíveis e os habitantes da Terra não possuíam nada capaz de enfrentá-las. Não havia proteção para as grandes cidades, nem mesmo proteção para o campo aberto. Tudo havia sucumbido diante do ataque selvagem daqueles invasores impiedosos do espaço. Ruínas selvagens cobriam os locais de muitas cidades e vilarejos outrora prósperos, e as paredes quebradas de grandes cidades encaravam os céus como os esqueletos exumados de Pompeia. As terríveis agências haviam extirpado pastagens e prados e secado as próprias fontes de fertilidade na terra onde tocaram. Em algumas partes das terras devastadas, a peste irrompeu. Em outros lugares, havia fome. A desesperança negra como a noite pairava sobre algumas das mais belas porções do globo. No entanto, tudo não havia sido destruído, porque tudo não havia sido alcançado pela mão murchante do destruidor. Os marcianos não tiveram tempo de completar seu trabalho antes de sucumbirem às doenças que os levaram ao próprio auge de seu triunfo. Daquelas terras que, felizmente, escaparam à invasão, foi enviado socorro aos sofredores. O desbordamento de compaixão e caridade superou tudo o que o mundo conhecia. As diferenças de raça e religião foram engolidas pela simpatia universal que se sentia por aqueles que haviam sofrido tão terrivelmente de um mal que era tão inesperado quanto inimaginável em sua enormidade. Mas o pior ainda não tinha chegado. Mais terrível do que o sofrimento real e as cenas de morte e devastação que se espalharam pelas terras afligidas foi a profunda depressão mental e moral que se seguiu. Isso foi compartilhado até mesmo por aqueles que não tinham visto os marcianos e não tinham testemunhado os efeitos destrutivos dos temíveis motores de guerra que eles haviam importado para a conquista da Terra. Toda a humanidade estava mergulhada nesse desespero universal, e ele se tornava 10 vezes mais negro quando os astrônomos anunciaram de seus observatórios que estranhas luzes eram visíveis, movendo-se e piscando na superfície vermelha do planeta da guerra. Essas aparições misteriosas só podiam ser interpretadas à luz da experiência passada como um sinal de que os marcianos estavam se preparando para outra invasão da Terra, e quem poderia duvidar que, com os poderes invencíveis de destruição à sua disposição, desta vez eles completariam e finalizariam seu trabalho. Este anúncio alarmante era ainda mais lamentável em seus efeitos porque servia para desanimar e desencorajar aqueles poucos de corações mais fortes e temperamentos mais esperançosos que já haviam começado o trabalho de restauração e reconstrução em meio às cinzas de seus lares desolados. Em Nova York, esse sentimento de esperança e confiança, essa determinação de se erguer contra o desastre e apagar as evidências de sua presença terrível o mais rápido possível, manifestou-se especialmente. Já havia sido formada uma empresa e uma grande quantia de capital subscrita para a reconstrução das pontes destruídas sobre o East River. Já os arquitetos estavam ocupados planejando novos hotéis de 20 andares e prédios de apartamentos, novas igrejas e novas catedrais em uma escala mais grandiosa do que antes. Em meio a essa agitação de vida renovada, veio a notícia fatal de que Marte estava, sem dúvida, se preparando para nos desferir um golpe mortal. A repentina revolta de sentimentos passou como a sombra de um eclipse sobre a Terra. As cenas que se seguiram foram indescritíveis. Os homens perderam a razão. Os tímidos acabaram com a suspense e com a autodestruição. Os corajosos permaneceram firmes, mas sem esperança e sem saber o que fazer. Mas havia um lampejo de esperança do qual o público em geral ainda não sabia nada. Foi devido a alguns homens de ciência destemidos, entre os quais se destacavam Lord Kelvin, o grande sábio inglês, e Röntgen, o descobridor do famoso raio-x, e especialmente Thomas A. Edison, o gênio americano da ciência. Esses homens e alguns outros haviam examinado com o máximo cuidado as máquinas de guerra, as máquinas voadoras, os geradores de forças destrutivas misteriosas que os marcianos haviam produzido, com o objetivo de descobrir, se possível, as fontes de seu poder. De repente, do laboratório do Sr. Edison em Orange, surgiu a surpreendente notícia de que ele não apenas havia descoberto a maneira como os invasores conseguiram produzir as poderosas energias que empregaram com efeito tão terrível, mas que, indo além, ele havia encontrado uma maneira de superá-las. A alegre notícia foi rapidamente divulgada por todo o mundo civilizado. Felizmente, os cabos transatlânticos não haviam sido destruídos pelos marcianos, de modo que a comunicação entre os continentes oriental e ocidental não foi interrompida. Foi um dia de orgulho para a América, mesmo enquanto os marcianos estavam sobre a Terra, levando tudo à sua frente, demonstrando para a confusão dos mais otimistas que não havia possibilidade de resistir a eles. Um sentimento, uma confiança havia se manifestado na França, em menor grau na Inglaterra, e particularmente na Rússia,
de que os americanos poderiam descobrir meios para enfrentar e dominar os invasores. Agora, parecia que essa esperança e expectativa iriam se concretizar. Tarde demais, é verdade, em certo sentido, mas não tarde demais para enfrentar a nova invasão que os astrônomos haviam anunciado como iminente. O efeito foi tão maravilhoso e indescritível quanto da despondência que, pouco antes, havia se espalhado pelo mundo. Quase se podia ouvir o suspiro universal de alívio que subiu da humanidade. A alívio sucedeu a confiança. Tão rapidamente o espírito humano se recupera como uma mola elástica, quando a pressão é liberada. Que venham! Foi o grito quase jubiloso. Estaremos prontos para eles agora. Os americanos resolveram o problema. Edison colocou os meios da vitória ao nosso alcance. Olhando para aquele tempo agora, recordo, com emoção, o orgulho que me invadia ao pensar que, afinal, os habitantes da Terra eram páreo para aqueles terríveis homens de Marte, apesar de toda a vantagem que haviam ganho com seus milhões de anos de civilização e ciência anteriores. Como as boas sortes, assim como as más, nunca vêm sozinhas. A notícia da descoberta do Sr. Edison foi rapidamente seguida por novas alegres notícias daquele laboratório de maravilhas no seio das Montanhas Laranja. Durante sua carreira de conquista, os marcianos haviam surpreendido os habitantes da Terra tanto com suas máquinas voadoras que navegavam nossa atmosfera tão facilmente quanto a de seu planeta natal, quanto com suas invenções mais destrutivas. Essas máquinas voadoras por si só lhes haviam dado uma enorme vantagem na disputa. Acima da desolação que haviam causado a reinar na superfície da Terra, e fora do alcance de nossos canhões, eles pairavam seguros no ar superior das nuvens. Eles tinham despejado a morte sobre a Terra. Agora, rumores declaravam que o Sr. Edison havia inventado e aperfeiçoado uma máquina voadora muito mais completa e manejável do que as dos marcianos. Histórias maravilhosas rapidamente encontraram seu caminho para os jornais sobre o que o Sr. Edison já havia realizado com a ajuda de seu balão elétrico modelo. Seu laboratório era cuidadosamente guardado contra a invasão dos curiosos, porque ele sentia corretamente que um anúncio prematuro, que prometesse mais do que poderia realmente ser cumprido, nesta fase crítica, mergulharia a humanidade de volta no abismo do desespero, do qual ela acabará de começar a emergir. No entanto, indícios da verdade vazarão. A máquina voadora havia sido vista por muitas pessoas pairando à noite acima das colinas de Orange e desaparecendo na fraca luz das estrelas, como se tivesse ido para as profundezas do espaço, de onde ressurgiria antes que a luz da manhã atingisse o leste, e seria vista pousando vivamente dentro dos muros que cercavam o laboratório do grande inventor. Finalmente, o rumor, gradualmente se aprofundando em uma convicção, espalhou-se de que o próprio Edison, acompanhado por alguns amigos científicos, havia feito uma viagem experimental à Lua. Em uma época em que o espírito da humanidade estava menos profundamente agitado, tal história teria sido recebida com completa incredulidade, mas agora, elevando-se nas asas da nova esperança que estava levantando a Terra, esse extraordinário boato tornou-se uma estrela da verdade para as nações. E era verdade. Eu mesmo havia sido um dos ocupantes do carro da nave voadora do espaço naquela noite em que ela silenciosamente deixou a Terra, e saindo da grande sombra do globo, apressou-se em direção à Lua. Tínhamos pousado na face marcada e desolada do satélite da Terra, e se não houvesse eventos maiores e mais interessantes, cuja narração não deve ser adiada, eu me encarregaria de descrever os detalhes desta primeira visita dos homens a outro mundo. Eu mesmo tinha sido um dos ocupantes do carro da nave espacial naquela noite, quando ela silenciosamente deixou a Terra e, saindo da grande sombra do globo, apressou-se em direção à Lua. Mas, como já insinuei, esta foi apenas uma viagem experimental. Ao visitar esta pequena ilha próxima no oceano do espaço, o Sr. Edison simplesmente desejava demonstrar a viabilidade de sua invenção e convencer, antes de tudo, a si mesmo e a seus amigos cientistas de que era possível para os homens mortais deixar e revisitar a Terra à sua vontade. Esse objetivo esta viagem experimental alcançou triunfantemente. Isso me levaria a detalhes técnicos que dificilmente interessariam o leitor ao descrever o mecanismo da máquina voadora do Sr. Edison. Basta dizer que dependia do princípio da atração e repulsão elétrica. Por meio de uma construção extremamente engenhosa e complicada, ele dominou o problema de como produzir, em um espaço limitado, eletricidade de qualquer potencial desejado e de qualquer polaridade, e isso sem perigo para o experimentador ou para o material em que se realizava o experimento. É a gravitação, como todos sabem, que faz do homem um prisioneiro na Terra. Se ele pudesse superar, ou neutralizar, a gravitação, poderia flutuar, uma criatura livre do espaço interestelar. O Sr. Edison, em sua invenção, havia colocado a eletricidade contra a gravitação. A natureza, de fato, já havia feito a mesma coisa muito antes. Todo astrônomo sabia disso,
mas nenhum havia conseguido imitar ou reproduzir esse milagre da natureza. Quando um cometa se aproxima do Sol, a órbita em que ele viaja indica que está se movendo sob o impulso da gravitação solar. Na realidade, ele está caindo em uma grande curva parabólica ou elíptica pelo espaço. Mas, enquanto um cometa se aproxima do Sol, ele começa a exibir estendendo-se por milhões, e às vezes centenas de milhões de milhas no lado oposto ao Sol um imenso rastro luminoso chamado de cauda. Este rastro se estende de volta para aquela parte do espaço de onde o cometa está se movendo. Assim, o Sol ao mesmo tempo está atraindo o cometa para si e expulsando do cometa, na direção oposta, minúsculas partículas ou átomos que, em vez de obedecer à força gravitacional, são claramente compelidos a desobedecê-la. Que essa energia, que o Sol exerce contra sua própria gravitação, é de natureza elétrica, dificilmente alguém duvidará. A cabeça do cometa, sendo comparativamente pesada e maciça, cai em direção ao Sol, apesar da repulsão elétrica. Mas os átomos que formam a cauda, sendo quase sem peso, cedem à influência elétrica em vez da gravitacional, e assim voam para longe do Sol. Agora, o que o Sr. Edison havia feito foi, de fato, criar uma partícula eletrificada que poderia ser comparada a um dos átomos que compõem a cauda de um cometa, embora na realidade fosse uma espécie de carro, de metal, pesando algumas centenas de libras e capaz de carregar alguns milhares de libras em seu voo, produzindo, com a ajuda do gerador elétrico contido neste carro, uma enorme carga de eletricidade. O Sr. Edison foi capaz de contrabalançar, e um pouco mais do que contrabalançar, a atração da Terra, e assim fazer o carro decolar da Terra como uma bolinha de piche eletrificada voa do condutor principal. Enquanto estávamos sentados na câmara brilhantemente iluminada que formava o interior do carro, e onde foram fornecidos depósitos de ar comprimido juntamente com aparelhos químicos, por meio dos quais novos suprimentos de oxigênio e nitrogênio poderiam ser obtidos para nosso consumo durante o voo pelo espaço, o Sr. Edison tocou um botão polido, causando assim a geração da carga elétrica necessária no exterior do carro, e imediatamente começamos a subir. O momento e a direção do nosso voo foram tão cronometrados e pré-arranjados, que o impulso inicial nos levaria diretamente para a Lua. Quando entramos na esfera de atração daquele orbe, tornou-se necessário manipular a carga elétrica em nosso carro, de modo a quase, mas não completamente, contrabalançar o efeito da atração da Lua, para que pudéssemos nos aproximar gradualmente, com um movimento suave, pousar, sem choque, em sua superfície. Não permanecemos para examinar as maravilhas da Lua, embora não pudéssemos deixar de observar muitas coisas curiosas nela, tendo demonstrado o fato de que não só podíamos deixar a Terra, mas também viajar pelo espaço e pousar com segurança na superfície de outro planeta. O propósito imediato do Sr. Edison foi cumprido, e apressamo-nos de volta à Terra, empregando ao deixar a Lua e pousar novamente em nosso próprio planeta os mesmos meios de controle sobre a atração e repulsão elétrica entre os respectivos planetas e nosso carro que já descrevi. Quando o experimento real demonstrou assim a viabilidade da invenção, o Sr. Edison não reteve mais as notícias do que ele havia feito do mundo. As linhas telegráficas e os cabos oceânicos trabalhavam com as mensagens que, em uma sucessão interminável e carregadas de uma infinidade de detalhes, eram enviadas por toda a Terra. Em toda parte, o máximo entusiasmo foi despertado. Que venham os marcianos, era o grito. Se necessário, podemos deixar a Terra como os atenienses fugiram de Atenas diante do exército avançante de Xerxes, e como eles, refugiar-nos em nossos navios, esses novos navios do espaço, com os quais a inventividade americana nos forneceu. E então, como um relâmpago, algum gênio teve uma ideia que incendiou o mundo. Por que deveríamos esperar? Por que deveríamos correr o risco de ter nossas cidades destruídas e nossas terras desoladas uma segunda vez? Vamos para Marte. Temos os meios. Vamos encarar o leão em sua toca. Sejamos nós mesmos conquistadores e tomemos posse desse planeta detestável. E se necessário, destruamo-lo para livrar a Terra dessa ameaça perpétua que agora paira sobre nós como a espada de Damocles. Capítulo 2 O DSINTEGRADOR Esse entusiasmo teria pouca justificativa se o Sr. Edison não tivesse feito mais do que inventar uma máquina capaz de navegar na atmosfera e nas regiões do espaço interplanetário. Ele tinha, no entanto, e esse fato era geralmente conhecido, embora os detalhes ainda não tivessem vazado, também inventado máquinas de guerra destinadas a enfrentar o máximo que os marcianos poderiam fazer tanto para ofensa quanto para defesa na luta que agora estava prestes a começar. Agindo com base na dica que havia sido transmitida por várias investigações no domínio da física, e concentrando-se no problema todas aquelas incomparáveis capacidades intelectuais que o distinguiam, o grande inventor conseguiu produzir um pequeno dispositivo que se podia carregar na mão,
mas que era mais poderoso do que qualquer navio de guerra que já houvesse flutuado. Os detalhes de seu mecanismo não poderiam ser facilmente explicados, sem o uso de tecnicismos tediosos e a empregabilidade de termos, diagramas e declarações matemáticas, todos os quais estariam além do escopo desta narrativa. Mas o princípio da coisa era simples o suficiente. Foi sobre a grande doutrina científica, que desde então vimos tão completamente e brilhantemente desenvolvida, da lei das vibrações harmônicas, estendendo-se desde átomos e moléculas em uma extremidade da série até os mundos e sóis na outra extremidade, que o Sr. Edison baseou sua invenção. Cada tipo de substância tem seu próprio ritmo vibratório. O do ferro difere do da madeira de pinho. Os átomos de ouro não vibram no mesmo tempo nem na mesma amplitude que os de chumbo, e assim por diante para todas as substâncias conhecidas e todos os elementos químicos. Assim, em uma escala maior, todo corpo maciço tem seu período de vibração. Uma grande ponte suspensa vibra, sob o impulso de forças que são aplicadas a ela, em longos períodos. Nenhuma companhia de soldados atravessa uma ponte dessas sem quebrar o passo. Se marchassem juntos, e fossem seguidos por outras companhias mantendo o mesmo ritmo com os pés, depois de um tempo as vibrações da ponte se tornariam tão grandes e destrutivas que ela se despedaçaria. Portanto, qualquer estrutura, se sua taxa de vibração for conhecida, pode ser facilmente destruída por uma força aplicada de tal maneira que simplesmente aumente o balanço dessas vibrações até o ponto de destruição. Agora, o Sr. Edison conseguirá determinar a oscilação vibratória de muitas substâncias bem conhecidas e produzir, por meio do instrumento que ele havia concebido, pulsações no éter que estavam completamente sob seu controle, e que podiam ser longas ou curtas, rápidas ou lentas, à sua vontade. Ele podia percorrer toda a gama, desde as vibrações lentas do som no ar até os 425 milhões de vibrações por segundo dos raios ultravermelhos. Tendo obtido um instrumento de tal poder, restava apenas concentrar sua energia em um determinado objeto para que os átomos que compõem esse objeto fossem colocados em uma ondulação violenta, suficiente para estourá-lo e espalhar suas moléculas. Isso o inventor conseguiu pelos meios mais simples do mundo, simplesmente um refletor parabólico pelo qual as ondas destrutivas podiam ser enviadas como um feixe de luz, mas invisível, em qualquer direção e focadas em qualquer ponto desejado. Tive a boa sorte de estar presente quando este poderoso motor de destruição foi submetido ao seu primeiro teste. Fomos ao telhado do laboratório do Sr. Edison e o inventor segurou o pequeno instrumento, com seu espelho anexado, em sua mão. Procuramos por algum objeto no qual pudéssemos testar suas capacidades. Em um galho nu de uma árvore não muito longe, pois já era fim de outono, estava um corvo desconsolado. Bom, disse o Sr. Edison, isso vai servir. Ele pressionou um botão ao lado do instrumento e um suave ruído de zumbido foi ouvido. Apenas, disse o Sr. Edison, tem um período de vibração de 386 milhões por segundo. Ele ajustou o índice enquanto falava. Então, através de um tubo de mira, ele mirou no pássaro. Agora veja, ele disse. Outro suave zumbido no instrumento, um relâmpago momentâneo de luz ao seu redor. E eis que o corvo havia mudado de preto para branco. As penas dele desapareceram, disse o inventor. Elas foram dissipadas em seus átomos constituintes. Agora, vamos acabar com o corvo. Instantaneamente houve outro ajuste do índice, outra emissão de força vibratória, um movimento rápido de cima para baixo do índice para incluir uma certa faixa de vibrações, e o próprio corvo desapareceu no espaço vazio. Ali estava o galho nu no qual um momento antes ele estivera. Atrás, no céu, estava a nuvem branca contra a qual sua forma negra havia sido nitidamente delineada. Mas não havia mais corvo. Isso parece ruim para os marcianos, não é? Disse o mago. Eu determinei a taxa de vibração de todos os materiais dos quais seus motores de guerra, cujos restos coletamos, são compostos. Eles podem ser reduzidos a nada em frações de segundo. Mesmo que o período de vibração não fosse conhecido, ele poderia ser rapidamente descoberto simplesmente passando por todas as notas. Viva! Gritou um dos espectadores. Encontramos os marcianos e eles são nossos. Tal foi, em resumo, o primeiro dos dispositivos que o Sr. Edison inventou para a iminente guerra com Marte. E esses fatos haviam se tornado amplamente conhecidos. Experimentos adicionais haviam completado a demonstração da capacidade do inventor, com a ajuda de seu maravilhoso instrumento, de destruir qualquer objeto dado, ou qualquer parte de um objeto, desde que essa parte diferisse em sua constituição atômica, e consequentemente em seu período vibratório, das outras partes. Uma demonstração pública muito impressionante dos poderes do pequeno desintegrador foi realizada no meio das ruínas de Nova York. Na parte baixa da Broadway, uma parte das paredes de um dos gigantescos edifícios, que havia sido destruído pelos marcianos,
pendia de tal maneira que ameaçava a qualquer momento cair sobre as cabeças dos transeuntes. O corpo de bombeiros não se atreveu a tocá-lo. Explodi-lo parecia um expediente perigoso, porque já haviam novos edifícios construídos nas proximidades, e sua segurança seria ameaçada pelos fragmentos voadores. O fato chegou ao meu conhecimento. Aqui está uma oportunidade, disse a Mr. Edison, de testar os poderes da sua máquina em grande escala. Excelente, ele respondeu instantaneamente. Eu irei imediatamente. Para o trabalho agora em andamento, era necessário empregar uma bateria de desintegradores, uma vez que o campo de destruição coberto por cada um era comparativamente limitado. Todas as partes iminentes da parede devem ser destruídas de uma vez e juntas, caso contrário, o perigo seria mais acentuado do que aniquilado. Os desintegradores foram colocados no telhado de um edifício vizinho, ajustados de tal forma que seus campos de destruição se sobrepunham uns aos outros na parede. Seus índices foram todos ajustados para corresponder ao período de vibração do tipo peculiar de tijolo do qual a parede era composta. Então a energia foi ativada, e um grito de espanto surgiu das multidões que se haviam reunido a uma distância segura para testemunhar o experimento. A parede não caiu, não se despedaçou, nenhum fragmento disparou para cá e para lá e alto no ar, não houve explosão. Nenhum choque ou ruído perturbou a atmosfera tranquila, apenas um suave zumbido, que parecia penetrar tudo e formigar nos nervos dos espectadores. E o que havia sido não era mais. A parede tinha desaparecido, mas lá em cima, e ao redor do lugar onde ela havia pairado sobre a rua com sua ameaça de morte, apareceu, rapidamente se espalhando em todas as direções, uma tênue nuvem azulada. Eram os átomos dispersos da parede destruída. E agora o grito para Marte era ouvido de todos os lados. Mas para tal empreendimento eram necessários fundos milhões e milhões. No entanto, algumas das partes mais justas e ricas da Terra haviam sido empobrecidas pelos terríveis estragos daqueles inimigos que haviam descido sobre elas dos céus. Ainda assim, o dinheiro precisava ser conseguido. A salvação do planeta, como todos agora estavam convencidos, dependia da negociação bem-sucedida de um gigantesco fundo de guerra, em comparação com o qual todos os gastos em todas as guerras que as nações haviam travado nos últimos 2000 anos seriam insignificantes. Os navios elétricos e os motores de vibração devem ser construídos em dezenas e milhares. Somente os imensos recursos do Sr. Edison e seu equipamento incomparável lhe permitiram fazer os modelos cujos poderes foram demonstrados de forma tão satisfatória. Mas multiplicar esses em uma escala de guerra não era apenas além dos recursos de qualquer indivíduo. Dificilmente uma nação no globo, no período de sua maior prosperidade, poderia ter empreendido tal trabalho. Todas as nações, então, devem agora se unir. Devem unir seus recursos, e, se necessário, esgotar todos os seus tesouros, a fim de levantar a quantia necessária. As negociações foram imediatamente iniciadas. Os Estados Unidos naturalmente assumiram a liderança, e sua liderança nunca foi questionada no exterior. Washington foi selecionada como local de encontro para um grande congresso de nações. Felizmente, Washington tinha sido um dos lugares que não havia sido tocado pelos marcianos. Mas se Washington fosse uma cidade composta apenas por hotéis, e cada hotel tão grande a ponto de ser uma pequena cidade em si, teria sido absolutamente insuficiente para acomodar as inúmeras multidões que agora se aglomeravam nas margens do Potomac. Mas quando foi que a iniciativa americana não foi capaz de enfrentar uma crise? Os hotéis, pensões e restaurantes necessários foram construídos com uma rapidez surpreendente. Podia-se ver a cidade crescendo e se expandindo dia após dia e semana após semana. Flui sobre Digital Heights, saltou o Potomac, espalhou-se para leste e oeste, sul e norte. Milha quadrada após milha quadrada de território foi enterrada sob os edifícios em avanço, até que a gigantesca cidade, que assim cresceu como um cogumelo durante a noite, estava plenamente capaz de acomodar todos os seus convidados esperados. A princípio, tinha-se a intenção de que os chefes dos vários governos comparecessem pessoalmente a este Congresso Universal, mas à medida que a empreitada avançava, à medida que o entusiasmo se espalhava, à medida que a necessidade de pressa se tornava mais evidente através dos avisos que eram constantemente emitidos dos observatórios onde os astrônomos viam todas as noites novas evidências de preparativos ameaçadores em Marte, os reis-aranhas do velho mundo sentiram que não podiam permanecer em casa, que seu lugar apropriado era no novo foco e centro de todo o mundo, a cidade de Washington. Sem ação concertada, sem intercâmbio de sugestões, esse impulso parecia tomar todos os monarcas do velho mundo de uma só vez. De repente, telegramas relampejantes chegaram ao governo em Washington, anunciando que a rainha Vitória, o imperador Guilherme, o czar Nicolau, Afonso da Espanha, com sua mãe, Maria Cristina, o velho imperador Francisco José e a imperatriz Elizabeth, da Áustria, o rei Oscar, e a rainha Sofia, da Suécia e Noruega,
o rei Humberto e a rainha Margarida, da Itália, o rei Jorge e a rainha Olga, da Grécia, Abdulhamid, da Turquia, Seikin, imperador da China, Mutsuhito, o Mikado japonês, com sua bela princesa Haruko, o presidente da França, o presidente da Suíça, o primeiro síndico da pequena República de Andorra, situada no topo dos Pirineus, e os chefes de todas as repúblicas da América Central e do Sul, estavam vindo a Washington para participar das deliberações, que, acreditava-se, iriam decidir o destino da Terra e de Marte. Um dia, após o recebimento deste anúncio, e a notícia adicional de que quase todos os monarcas visitantes haviam partido, acompanhados por brilhantes comitivas e escoltados por frotas de navios de guerra, para seus destinos, alguns atravessando o Atlântico até o porto de Nova York, outros atravessando o Pacífico até São Francisco, o Sr. Edison me disse: "Este será um espetáculo magnífico. Você gostaria de assistir?" "Certamente", respondi. A nave do espaço estava imediatamente à nossa disposição. Acho que ainda não mencionei o fato de que o controle do inventor sobre o gerador elétrico transportado no carro era tão perfeito que, ao variar o potencial ou mudar a polaridade, ele podia fazê-lo se aproximar ou recuar de qualquer objeto, lenta ou rapidamente, conforme desejado. A única dificuldade prática surgia quando a polaridade da carga elétrica sobre um objeto nas proximidades do carro era desconhecida para aqueles no carro e acontecia ser oposta à carga que o carro, naquele momento específico, estava suportando. Nesse caso, é claro, o carro voaria em direção ao objeto, seja ele o que for, como uma bolinha de algodão ou uma pena, atraído para o botão de uma máquina elétrica. Dessa forma, um perigo considerável era ocasionalmente encontrado, e alguns acidentes não podiam ser evitados. Felizmente, no entanto, tais casos eram raros. Era apenas de vez em quando que, devido a alguma causa local, polaridades elétricas desconhecidas ou inesperadas pelos navegadores, colocavam em perigo a segurança do carro. Como terei ocasião de relatar, no decorrer da narrativa, esse perigo tornou-se mais agudo e assumiu, às vezes, uma fase mais formidável. Quando nos aventuramos para fora da esfera da Terra, e estávamos nos movendo pelas regiões inexploradas além. Nesta ocasião, tendo embarcado, subimos rapidamente a uma altitude de alguns milhares de pés e dirigimos nosso curso sobre o Atlântico. Quando estávamos a meio caminho para a Irlanda, avistamos, à distância, a vapor, a oeste, a fumaça de várias frotas. À medida que nos aproximávamos, um espetáculo maravilhoso se desenrolava diante de nossos olhos. Do nordeste, seus grandes canhões brilhando ao sol e suas enormes chaminés exalando volumes negros que repousavam como nuvens de trovão sobre o mar, vieram os poderosos navios de guerra da Inglaterra, com sua bandeira meteórica tremulando vermelha na brisa, enquanto o emblema real, indicando a presença do governante do Império Britânico, estava conspicuamente exibido no navio almirante do esquadrão. Seguindo um curso mais diretamente para o oeste, apareceu, sob outra nuvem negra de fumaça, os cascos e canhões e bandeiras de outra grande frota, carregando o tricolor da França, e ostentando em seu meio a cabeça da magnífica República da Europa Ocidental. Mais ao sul, enfrentando os ventos do norte, vinha uma terceira frota com ouro e o vermelho da Espanha tremulando em seu mastro. Este também estava levando seu rei para o oeste, onde agora, de fato, a estrela do Império havia tomado seu caminho. Subindo um pouco mais, para estender nosso horizonte, vimos descer pelo Canal da Mancha, atrás da frota britânica, os navios negros da Rússia, lado a lado, ou seguindo a liderança uns dos outros. Essas frotas de guerra estavam em uma viagem pacífica que desmente a sua aparência ameaçadora. Não havia qualquer pensamento de perigo para o dos fortes e potos das nações rivais que haviam passado. Não havia inimizade, nem medo entre eles quando as bocas de seus pesados canhões se abriam umas para as outras através das ondas. Eles eram agora, em espírito, toda uma frota, tendo um único objetivo, enfrentando um único inimigo, prontos para defender um único país. E esse país era toda a terra. Demorou algum tempo até avistarmos a frota do imperador Guilherme. Parece que o Kaiser, embora inicialmente tenha consentido com o arranjo pelo qual Washington foi selecionada como local de reunião das nações, depois se opôs a ele. Eu deveria fazer isso pessoalmente, ele havia dito. Meus gloriosos ancestrais nunca teriam consentido em permitir que esses republicanos emergentes liderassem uma empreitada bélica desse tipo. O que meu avô teria dito sobre isso? Suspeito que seja algum esquema visando o direito divino dos reis, mas o bom senso do povo alemão não permitiria que seu governante os colocasse em uma posição tão falsa e insustentável. E, arrastado pelo seu entusiasmo, o Kaiser finalmente consente em embarcar em seu navio de guerra em Kiel. E agora ele estava seguindo as outras frotas em sua grande missão ao continente ocidental. Porque trouxeram seus navios de guerra quando suas intenções eram pacíficas. Você pergunta, bem,
Foi em parte o efeito de um antigo hábito, e em parte devido ao fato de que tais multidões de oficiais e membros de famílias governantes desejavam embarcar para Washington, de modo que os meios normais de comunicação oceânica teriam sido absolutamente inadequados para transportá-los. Depois de nos deliciarmos com essa visão estranha, o Sr. Edison exclamou de repente: "Agora vamos ver os rapazes do sol nascente." O carro foi imediatamente direcionado para o oeste. Aproximamo-nos rapidamente da costa americana, enquanto navegávamos sobre as montanhas Allegheny e as amplas planícies do Ohio e do Mississippi. Vimos rastejando abaixo de nós, do oeste, sul e norte, uma sucessão interminável de trens ferroviários levando suas multidões em direção a Washington. Com uma velocidade maravilhosa, avançamos para o oeste, subindo alto para passar sobre os picos cobertos de neve das montanhas rochosas. Então o cintilante limite do Pacífico estava diante de nós. A meio caminho entre a costa americana e o Havaí, encontramos as frotas vindas da China e do Japão. Lado a lado, eles estavam arando o mar, tendo esquecido, ou deixado de lado, todas as animosidades de suas guerras anteriores. Lembro-me bem de como meu coração foi tocado por esta impressionante exibição da influência ilimitada que meu país havia começado a exercer sobre todos os povos do mundo, e me virei para olhar o homem cujo gênio foi responsável por esta revolução na Terra. Mas o Sr. Edison, como de costume, parecia totalmente inconsciente do fato de que ele era pessoalmente responsável pelo que estava acontecendo. Sua mente, aparentemente, estava totalmente absorvida em considerar problemas, cuja solução poderia ser essencial para o nosso sucesso na terrível luta que estava prestes a começar. "Bem, você já viu o suficiente?" ele perguntou. "Então vamos voltar para Washington." Enquanto acelerávamos de volta pelo continente, vimos abaixo de nós novamente os trens expressos sobrecarregados correndo em direção ao Atlântico, e centenas de milhares de olhos voltados para cima observavam nosso rápido progresso, e salvas de aplausos chegavam aos nossos ouvidos, pois todos sabiam que esta era a nave de guerra elétrica de Edison, da qual dependia a esperança da nação e as esperanças de todas as nações. Essas cenas se repetiram repetidamente até que o carro parasse sobre o ainda em expansão Capitólio no Potomac, onde o incessante tilintar de martelos subia até as nuvens. Uma consulta no laboratório do mago Edison entre ele e o professor Servi sobre os melhores meios de reparar os danos causados a este planeta pelos marcianos. Capítulo 3. O Congresso das Nações. O dia marcado para a reunião das nações em Washington começou radiante e belo. Foram feitos arranjos para a recepção dos ilustres convidados no Capitólio. Nenhum tempo deveria ser desperdiçado, e tendo-se reunido na Câmara do Senado, o assunto que os havia convocado deveria ser imediatamente iniciado. A cena na Avenida Pensilvânia, quando a procissão de dignitários e royalty subiu em direção ao Capitólio, foi uma que nunca será esquecida. Bandas tocavam, magníficos cocheiros brilhavam sob a luz do sol da manhã, as bandeiras de todas as nações do mundo tremulavam na brisa. A Rainha Vitória, acompanhada pelo Príncipe de Gales e montando numa carruagem aberta, foi recebida com rugidos de aplausos. O Imperador Guilherme, seguindo em outra carruagem com a Imperatriz Vitória ao seu lado, condescendeu em fazer uma reverência que sorria em resposta aos cumprimentos de um povo livre. Cada um dos outros monarcas foi recebido de maneira semelhante. O czar da Rússia provou ser um favorito especial entre a multidão devido à antiga amizade de sua casa com a América. Mas o maior aplauso de todos veio quando o presidente da França, seguido pelo presidente da Suíça e pelo primeiro síndico da pequena República de Andorra, fez sua aparição. Igualmente calorosos foram os cumprimentos estendidos aos representantes do México e dos estados sul-americanos. A multidão aparentemente não sabia ao certo como receber o sultão da Turquia, mas o sentimento universal estava a seu favor, e finalmente aplausos e gritos de alegria saudaram seu progresso pela esplêndida avenida. Uma ideia feliz aparentemente ocorreu ao imperador da China e ao Mikado do Japão, pois, acompanhados por suas comitivas misturadas, eles viajaram juntos em uma única carruagem. Esta lição prática sobre a unidade do sentimento internacional agradou imensamente aos espectadores. A cena no Senado comoveu profundamente a todos, que foi brilhante e magnífico, não há dúvida, mas havia uma seriedade, um intenso sentimento de expectativa, que permeava tanto aqueles que observavam quanto aqueles que iriam realizar o trabalho para o qual esses magnatas da terra se reuniram, o que produziu uma impressão indelével. O presidente dos Estados Unidos, é claro, presidiu. Representantes das grandes potências ocuparam os assentos da frente, e alguns deles foram homenageados com cadeiras especiais perto do presidente. Não se perdeu tempo com preliminares. O presidente fez um breve discurso. "Viemos juntos", disse ele, "para considerar uma questão que igualmente interessa a toda a Terra. Não preciso lembrar-lhes que, inesperadamente e sem provocação da nossa parte, o povo os monstros, eu diria de Marte, recentemente desceram sobre a Terra,
Atacaram-nos em nossos lares e espalharam desolação ao seu redor. Tendo a vantagem de eras de evolução, que para nós ainda estão no futuro, trouxeram consigo máquinas de morte e destruição contra as quais achamos impossível lutar. Está na memória de todos que estão ao alcance da minha voz que foi através do socorro inteiramente inesperado que a providência nos enviou que fomos repentinamente e efetivamente libertados dos invasores. Por nossos próprios esforços, nada teríamos conseguido. Mas, como todos vocês sabem, o primeiro sentimento de alívio que se seguiu à morte de nossos inimigos foi rapidamente sucedido pela temível notícia que nos chegou dos observatórios, de que os marcianos estavam indubitavelmente se preparando para uma segunda invasão de nosso planeta. Contra isso, não teríamos nenhum recurso e nenhuma esperança, não fosse o gênio de um dos meus compatriotas, que, como todos vocês sabem, aperfeiçoou meios que podem nos permitir não apenas resistir ao ataque desses terríveis inimigos, mas enfrentá-los e, esperemos, conquistá-los em seu próprio terreno. O Sr. Edison está aqui para explicar a vocês quais são esses meios. Mas temos também outro objetivo. Se enviarmos uma frota de naves interplanetárias para invadir Marte ou se simplesmente restringirmos nossa atenção a obras de defesa, em qualquer um dos casos será necessário levantar uma quantia muito grande de dinheiro. Nenhum de nós ainda se recuperou dos efeitos da recente invasão. A Terra está pobre hoje em comparação com sua posição há alguns anos. Ainda assim, não podemos permitir que nossa pobreza fique no caminho. O dinheiro, os meios, devem ser obtidos. Será parte do nosso trabalho aqui levantar um fundo de guerra gigantesco com o qual possamos construir o equipamento e a maquinaria que precisaremos. Isso, eu acho, é tudo o que preciso dizer. Vamos aos negócios. Onde está o Sr. Edison? Gritou uma voz. Que o Sr. Edison se apresente, por favor, disse o presidente. Houve um alvoroço na Assembleia, e a cabeça grisalha do grande inventor foi vista movendo-se pela multidão. Em sua mão, e carregava um de seus maravilhosos desintegradores. Foi solicitado que ele explicasse e ilustrasse seu funcionamento. O Sr. Edison sorriu. Posso explicar os detalhes, disse ele, ao Lord Kelvin. Por exemplo, mas se suas majestades me permitirem, duvido que consiga torná-los claros para as cabeças coroadas. O imperador Guilherme sorriu de forma arrogante. Aparentemente, ele pensava que outro ataque havia sido cometido contra o direito divino dos reis. Mas o czar Nicolau parecia estar divertido, e o imperador da China, que havia estudado inglês, riu por dentro, como se suspeitasse que uma piada tivesse sido feita. Acho, disse um dos deputados, que é uma simples demonstração das capacidades do instrumento, sem uma explicação técnica de seu funcionamento, será suficiente para o nosso propósito. Essa sugestão foi imediatamente aprovada. Em resposta a isso, o Sr. Edison, por meio de alguns experimentos simples, mostrou como poderia rapidamente e seguramente desintegrar em seus átomos constituintes qualquer objeto sobre o qual a força vibratória do desintegrador fosse direcionada. Dessa forma, ele fez uma tinteiro desaparecer bem sob o nariz do imperador Guilherme, sem que uma gota de tinta fosse espalhada sobre sua sagrada pessoa. Mas evidentemente o odor dos átomos desunidos não era agradável às narinas do Kaiser. O Sr. Edison também explicou em termos gerais o princípio pelo qual o instrumento funcionava. Ele foi recebido com aplausos ininterruptos, e o espírito da Assembleia se elevou. Em seguida, foram explicados os funcionamentos da nave elétrica, e foi anunciado que, após a reunião ser encerrada, uma demonstração das capacidades de voo da nave seria realizada ao ar livre. Esses experimentos, juntamente com as explicações que os acompanhavam, somados ao que já havia sido disseminado pela imprensa pública, foram mais do que suficientes para convencer todos os representantes que se reuniram em Washington de que o problema de como conquistar os marcianos havia sido resolvido. Os meios estavam claramente à disposição, só restava aplicá-los. Para esse fim, como o presidente havia apontado, seria necessário arrecadar uma quantia muito grande de dinheiro. Quanto será necessário? Perguntou um dos representantes ingleses. Pelo menos 10 mil milhões de dólares, respondeu o presidente. Seria mais seguro, disse um senador da costa do Pacífico, fazer 25 mil milhões. Eu sugiro, disse o rei da Itália, que as nações sejam chamadas em ordem alfabética, e que os representantes de cada uma nomeiem uma soma que estejam prontos e capazes de contribuir. Queremos o dinheiro ou seu equivalente, gritou o senador da costa do Pacífico. Não seguirei estritamente o alfabeto, disse o presidente, mas começarei pelas nações maiores primeiro. Talvez, nas circunstâncias, seja apropriado que os Estados Unidos liderem o caminho. Senhor secretário, continuou, virando-se para o secretário do Tesouro,
Quanto podemos suportar? Pelo menos 1.000 milhões, respondeu o secretário do Tesouro. Um rugido de aplausos que sacudiu a sala e rompeu da assembleia. Até alguns dos monarcas jogaram seus chapéus para o alto. O imperador Tsaitin sorriu de orelha a orelha. Um dos rokutus, ou chefes nativos, de Fiji, levantou-se e brandiu um clavo de guerra. O presidente então começou a convocar as outras nações, começando pela Áustria-Hungria e terminando com Zanzibar, cujo sultão, Ahmad bin Mohammed, havia vindo ao Congresso na escolta da Rainha Vitória. Cada um contribuiu generosamente. A Alemanha, vindo em ordem alfabética logo antes da Grã-Bretanha, havia nomeado, através de seu chanceler, a soma de 500 milhões de dólares, mas quando o primeiro Lorde do Tesouro Britânico, não querendo ficar atrás dos Estados Unidos, nomeou o dobro dessa soma como a contribuição do Império Britânico, o imperador Guilherme pareceu desapontado. Ele sussurrou uma palavra ao ouvido do chanceler, que imediatamente levantou a mão. Vamos dar 1.000 milhões de dólares, disse o chanceler. A Rainha Vitória parecia surpresa, embora não desapontada. O primeiro Lorde do Tesouro encontrou seu olhar, então, levantando-se em seu lugar, disse: façam 1.500 milhões para a Grã-Bretanha. O imperador Guilherme consultou-se novamente com seu chanceler, mas evidentemente concluiu não aumentar sua oferta. Mas, de qualquer forma, o fundo havia se beneficiado em 1.000 milhões com essa pequena explosão de rivalidade imperial. A maior surpresa de todas, no entanto, veio quando o rei do Sião foi chamado para sua contribuição. Ele não havia recebido um lugar de destaque no Congresso, mas quando o nome de seu país foi pronunciado, ele se levantou de sua cadeira, vestido com uma peça magnífica do traje peculiar de seu país, e então lentamente abriu caminho até a frente, subiu até a mesa do presidente e depositou sobre ela uma pequena caixa. Esta é a nossa contribuição, disse ele em inglês arranhado. A tampa foi levantada, e lá surgiu, cintilando na penumbra da câmara, uma explosão de iridescência da caixa. Meus amigos do mundo ocidental, continuou o rei do Sião, ficarão interessados em ver esta joia. Apenas uma vez antes o olho de um europeu foi abençoado com a visão dela. Seus livros contarão que no século XVII um viajante, Tavernier, viu na Índia um diamante incomparável que depois desapareceu como um meteoro, e pensou-se que tivesse sido perdido para a Terra. Todos vocês conhecem o nome desse diamante e sua história. É o Grande Mogul, e está diante de vocês. Como ele veio para minha posse, não explicarei. De qualquer forma, é honestamente meu, e eu contribuo livremente aqui para ajudar a proteger meu planeta natal contra aqueles inimigos que parecem determinados a destruí-lo. Quando a excitação provocada pelo aparecimento deste tesouro há muito perdido, que havia sido tema de tantos romances e de uma busca tão longa e infrutífera, havia diminuído, o presidente continuou chamando a lista, até completa-la. Ao somar as contribuições, o Grande Mogul foi avaliado em 3 milhões. Ainda faltavam 1.000 milhões para atingir o valor necessário. O secretário do Tesouro levantou-se imediatamente. Senhor presidente, disse ele, acho que podemos suportar essa adição, que seja adicionada à contribuição dos Estados Unidos da América. Quando os aplausos que saudaram a conclusão dos negócios terminaram, o presidente anunciou que o próximo assunto do Congresso era selecionar um diretor que deveria ter total responsabilidade pelas preparações para a guerra. Era o sentimento universal que nenhum homem poderia ser tão bem adequado para este cargo quanto o próprio Sr. Edison. Ele foi, portanto, selecionado pela escolha unânime e entusiástica da grande assembleia. Quanto tempo você precisa para deixar tudo pronto? Perguntou o presidente. Dê-me carta branca, respondeu o Sr. Edison. E acredito que posso ter 100 navios elétricos e 3.000 desintegradores prontos em 6 meses. Uma tremenda aclamação saudou este anúncio. Seus poderes são ilimitados, disse o presidente. Use o fundo para quanto dinheiro precisar. Onde o tesoureiro dos Estados Unidos foi nomeado oficial responsável pela distribuição do fundo. E a reunião foi encerrada. Não menos de 5 milhões de pessoas se reuniram em Washington de todas as partes do mundo. Cada uma dessa imensa multidão pôde ouvir os discursos e os aplausos na Câmara do Senado, embora não estivesse pessoalmente presente lá. Fios haviam sido instalados por toda a cidade, e centenas de receptores telefônicos aprimorados foram fornecidos, para que todos pudessem ouvir. Mesmo aqueles que não puderam visitar Washington, pessoas que viviam em Baltimore, Nova York, Boston, e tão longe quanto Nova Orleans, St. Louis e Chicago, também ouviram os procedimentos com a ajuda desses receptores. No geral,
Provavelmente não menos de 50 milhões de pessoas ouviram as deliberações do Grande Congresso das Nações. Telégrafo, e o cabo haviam enviado as notícias através dos oceanos para todas as capitais da Terra. A exultação era tão grande que as pessoas pareciam loucas de alegria. A prometida exibição do navio elétrico ocorreu no dia seguinte. Enormes multidões testemunharam o experimento, e houve uma luta por lugares no carro. Até a Rainha Vitória, acompanhada pelo Príncipe de Gales, se aventurou a dar uma volta nele. E eles gostaram tanto que o Sr. Edison prolongou a viagem até Boston, e o monumento de Bunker Hill. A maioria dos outros monarcas também fez um passeio alto, mas quando chegou a vez do imperador da China, ele repetiu uma fábula que dizia ter vindo da época de Confúcio. Era uma vez um chinês que vivia no vale do rio Hongou, e que costumava frequentemente deitar-se de costas, olhando e invejando pássaros que via voando no céu. Um dia, ele viu uma mancha negra que rapidamente crescia maior e maior, até que, ao se aproximar, percebeu que era um enorme pássaro, que sombreava a terra com suas asas. Era o elefante dos pássaros. O Hope. Venha comigo, disse o Hope, e eu lhe mostrarei as maravilhas do reino dos pássaros. O homem agarrou-se em sua garra e se aninhou entre suas penas, e eles rapidamente subiram alto no ar, e navegaram para as montanhas Qinlun. Aqui, ao passarem perto do topo dos picos, outro roco apareceu. As asas das duas grandes aves se tocaram, e imediatamente começaram a lutar. No meio da confusão, o homem perdeu a pegada e caiu no topo de uma árvore, onde sua trança ficou presa em um galho, e ele permaneceu suspenso. Ali, o infeliz homem ficou impotente, até que um rato, que tinha sua casa nas rochas ao pé da árvore, teve compaixão dele e, subindo, roeu o galho. Enquanto o homem lentamente e dolorosamente seguia seu caminho cansado para casa, ele disse: Isso me ensina que criaturas a quem a natureza não deu nem penas nem asas devem deixar o reino dos pássaros para aqueles que são adequados para habitá-lo. Depois de contar essa história, Saiten virou as costas para o navio elétrico. Depois que a exposição terminou, e em meio ao novo surto de entusiasmo que se seguiu, foi sugerido que uma maneira adequada de encerrar o congresso e dar uma expressão apropriada ao clima festivo que agora dominava a humanidade seria realizar um grande baile. Essa sugestão encontrou aprovação imediata e universal. Mas, para um evento tão gigantesco, era, é claro, necessário fazer preparativos especiais. Um lugar conveniente foi selecionado no lado da Virgínia do Potomac. Um espaço de 10 acres foi cuidadosamente nivelado e coberto com um piso polido. Filas de colunas a 100 pés de distância foram colocadas em todas as direções, e estas foram decoradas com luzes elétricas, exibindo todas as cores do espectro. Acima deste imenso espaço, subindo no centro a uma altura de mais de 1000 pés, estava ancorado um vasto número de balões, todos iluminados com luzes, formando uma enorme cúpula, na qual lâmpadas brilhantes estavam dispostas de tal maneira que exibiam, em uma sucessão infinita de combinações, todas as cores nacionais, estandartes e insígnias dos vários países representados no Congresso. Águias flamejantes, leões, unicórnios, dragões e outras criaturas imaginárias que as diferentes nações haviam escolhido como seus símbolos pareciam pairar acima dos dançarinos, lançando uma luz brilhante sobre a cena. Círculos de magníficos tronos foram colocados no chão em locais convenientes para a visão. 1000 bandas de música tocaram, e dezenas de milhares de casais, vestidos de forma alegre e brilhando com joias, rodopiaram juntos no piso polido. A rainha da Inglaterra liderou a dança, no braço do presidente dos Estados Unidos. O príncipe de Gales conduziu a bela filha do presidente, universalmente admirada como a mulher mais bonita do grande salão de baile. O imperador Guilherme, em seu traje militar, dançou com a bela princesa Masako, filha do Mikado, que usava para a ocasião um antigo traje das mulheres de seu país, brilhando com joias e resplandecendo com combinações de cores peculiares como uma borboleta magnífica. O imperador chinês, com seu rabo de cavalo balançando alto enquanto girava, dançou com a imperatriz da Rússia. O rei do Sião tentou um valsa com a rainha Ranavalona de Madagascar, enquanto o sultão da Turquia se deleitava com os sorrisos de uma herdeira de Chicago de 100 milhões. O czar escolheu como parceira uma beleza de olhos escuros do Peru, mas o rei Malieto, de Samoa, desconfiava dos encantos civilizados e, evitando todos os seus atrativos, expressou sua alegria e deu vazão ao seu entusiasmo em um pai seu. Nisso, ele foi rapidamente acompanhado por um grupo de chefes indígenas Sioux, cujos gritos e uivos assustaram tanto o maestro de uma banda alemã em sua parte do salão que ele deixou cair sua batuta. Seguido pelos músicos, saiu correndo. Este incidente divertiu o humorado imperador da China mais do que qualquer outra coisa que tivesse acontecido. Façam muito barulho, disse ele, indicando os músicos em fuga com o polegar. Ole Same Mushiflide Noise,
E então seu rosto redondo se iluminou com mais uma risada. A cena do lado de fora era ainda mais imponente do que aquela que recebia o olhar dentro do recinto brilhantemente iluminado. Lá longe na noite, elevando-se alto entre as estrelas, a vasta cúpula de balões iluminados parecia, como uma criação sobrenatural, grandiosa e gloriosa demais para ter sido construída pelos habitantes da Terra. Ao redor dele, e de alguns dos próprios balões, erguiam-se jatos e fontes de fogo, incessantemente dançando e apagando as constelações dos céus com seu esplendor. A dança foi seguida por um grande banquete, no qual o príncipe de Gales fez um brinde ao Sr. Edison. É com grande prazer, disse ele, que ofereço, em nome das nações do Velho Mundo, este tributo de nossa admiração e confiança no gênio do Novo Mundo. Talvez, em uma ocasião como esta, quando todas as diferenças e preconceitos raciais deveriam estar, e estão, enterrados e esquecidos, eu não devesse recordar nada que pudesse revivê-los. No entanto, não posso deixar de expressar minha felicidade em saber que o campeão que irá alcançar a salvação da terra surgiu do seio da raça anglo-saxônica. Vários dos grandes potentados pareceram sérios ao ouvir as palavras do príncipe de Gales, e o czar e o Kaiser trocaram olhares, mas não houve interrupção aos aplausos que se seguiram. O Sr. Edison, cuja modéstia e aversão a exibições e discursos eram bem conhecidas, simplesmente disse: acho que temos a máquina que pode vencê-lo. Mas não devemos perder tempo. Provavelmente eles não estão dançando em Marte, mas estão se preparando para nos fazer dançar. Essas palavras instantaneamente mudaram o clima na vasta assembleia. Não havia mais disposição para desperdiçar tempo em vãs ostentações e regozijos. Em toda parte, o grito agora se tornava: vamos nos apressar, vamos nos preparar imediatamente. Quem sabe se os marcianos já embarcaram e estão a caminho de nos destruir. Sob o impulso desse novo sentimento, que, deve-se admitir, foi em grande parte inspirado pelo terror, o vasto salão de baile foi rapidamente abandonado. As luzes foram de repente apagadas na grande cúpula de balões, pois alguém sussurrou: suponha que eles vissem isso de Marte. Não adivinhariam o que estávamos fazendo e redobrariam suas preparações para nos acabar. Por sugestão do presidente dos Estados Unidos, um comitê executivo, representando todas as principais nações, foi nomeado. E sem demora uma reunião desse comitê foi convocada na Casa Branca. O Sr. Edison foi convocado perante ele e solicitado a esboçar brevemente o plano com o qual ele propunha trabalhar. Não preciso entrar nos detalhes do que foi feito nesta reunião. Basta dizer que, quando se dispersou, nas primeiras horas da manhã, foi resolvido por unanimidade que tantos milhares de homens quanto o Sr. Edison pudesse precisar seriam imediatamente colocados à sua disposição, que, na medida do possível, todos os grandes estabelecimentos industriais do país deveriam ser instantaneamente transformados em fábricas onde navios elétricos e desintegradores pudessem ser construídos. E a sugestão do professor Sylvanus P. Thompson, o célebre especialista elétrico inglês, secundada pelo Lord Kelvin, foi resolvido que todos os principais homens de ciência do mundo colocariam seus serviços à disposição do Sr. Edison em qualquer capacidade em que, em seu julgamento, pudessem ser úteis a ele. Os membros deste comitê estavam dispostos a se congratular mutuamente pelo bom trabalho que haviam realizado tão prontamente, quando, no momento de seu adjornamento, um despacho telegráfico foi entregue ao presidente pelo professor George E. Halley, o diretor do grande observatório Yerkes, em Wisconsin. O telegrama dizia: o professor Barnard, observando Marte esta noite com o telescópio de 40 polegadas, viu uma súbita explosão de luz avermelhada, que acreditamos indicar que algo foi disparado do planeta. Observações espectroscópicas dessa luz em movimento indicaram que ela estava vindo em direção à Terra, enquanto visível, a uma velocidade de não menos de 100 milhas por segundo. Mal tinha se acalmado a excitação causada pela leitura deste despacho, quando outros de importação semelhante chegaram do Observatório Lee, na Califórnia, da filial do Observatório de Harvard em Arequipa, no Peru, e do Observatório Real, em Potsdam. Quando o telegrama deste último lugar foi lido, o imperador Guilherme se virou para seu chanceler e disse: eu quero ir para casa. Se eu for morrer, prefiro deixar meus ossos entre os de meus ancestrais imperiais e não neste país vulgar, onde nenhum rei jamais governou. Não gosto desta atmosfera. Isso me deixa fraco. E agora? Açoitada pelo estalo alternado de esperança e medo, a Terra lançou-se ao seu trabalho de preparação. Capítulo 4 Conquistar outro MUNDO. Não é necessário que eu descreva a maneira como o Sr. Edison realizou sua tarefa tremenda. Ele cumpriu sua palavra, e dentro de 6 meses a partir do primeiro golpe de martelo, 100 navios elétricos, cada um equipado com uma bateria completa de desintegradores, estavam flutuando no ar acima do porto e da cidade parcialmente reconstruída de Nova York. Era uma cena maravilhosa. Os lados polidos dos enormes carros flutuantes brilhavam ao sol e,
enquanto subiam e desciam lentamente, balançando para cá e para lá, nas marés do ar, como se fossem segurados por cabos invisíveis. Os brilhantes estandartes que se projetavam de seus picos ondulavam para cima e para baixo como as asas de um conjunto de gigantescos beija-flores. Não sabendo se a atmosfera de Marte seria adequada para ser respirada pelos habitantes da Terra, o Sr. Edison havia tomado providências, por meio de uma abundância de aberturas protegidas por vidro, para permitir que os ocupantes das naves elétricas pudessem observar os arredores sem sair do interior. Era possível, ao selecionar corretamente a taxa de ondulação, passar o impulso vibratório dos desintegradores através das janelas de vidro de um carro sem danificar o próprio vidro. As janelas estavam dispostas de tal forma que os desintegradores podiam varrer ao redor do carro de todos os lados, e também podiam ser direcionados para cima ou para baixo, conforme a necessidade de tasse. Para superar as forças destrutivas empregadas pelos marcianos, nenhum plano satisfatório havia sido elaborado, porque não havia meios de experimentar com elas. A produção dessas forças ainda era o segredo de nossos inimigos, mas o Sr. Edison não tinha dúvidas de que, se não pudéssemos resistir aos esforços deles, poderíamos pelo menos evitá-los pela rapidez de nossos movimentos. Como ele apontou, as máquinas de guerra que os marcianos empregaram em sua invasão da Terra eram realmente muito desajeitadas e difíceis de manejar. Os navios elétricos do Sr. Edison, por outro lado, eram maravilhas de velocidade e manejabilidade. Eles podiam correr, virar, inverter seu curso, subir, descer, com a rapidez e facilidade de um peixe na água. O Sr. Edison calculou que, mesmo que misteriosos raios caíssem sobre nossos navios, poderíamos diminuir seu poder de causar danos com nossas rápidas evoluções. Podemos estar enganados em nossas expectativas e ter superestimado nossos poderes, mas de qualquer forma devemos arriscar e tentar. Uma multidão, superando até mesmo a que se reuniu durante o grande congresso em Washington, agora lotava Nova York e seus arredores para testemunhar a reunião e a partida dos navios rumo a Marte. Nada mais se tinha ouvido sobre o fenômeno misterioso relatado pelos observatórios 6 meses antes, e que na época acreditava-se indicar a partida de outra expedição de Marte para a invasão da Terra. Se os marcianos tivessem partido para nos atacar, evidentemente tinham se desviado, ou, talvez, fosse algum outro mundo que eles estivessem mirando desta vez. A expedição, é claro, havia despertado profundamente o interesse do mundo científico, e representantes de todos os ramos da ciência, de todas as nações civilizadas, reivindicaram seus lugares nas naves. O Sr. Edison foi compelido, por falta de espaço, a recusar o transporte a mais de 1 em 1000 daqueles que agora, sob a alegação de que poderiam trazer algo de vantagem para a ciência, desejavam embarcar para Marte. A semelhança do célebre corpo de homens literários e científicos que Napoleão levou consigo em sua invasão ao Egito, o Sr. Edison selecionou uma companhia dos principais astrônomos, arqueólogos, antropólogos, botânicos, bacteriologistas, químicos, físicos, matemáticos, mecânicos, meteorologistas e especialistas em mineração, metalurgia e todas as outras ramificações da ciência prática, bem como artistas e fotógrafos. Era razoável acreditar que, em outro mundo, e um mundo tão mais antigo que a Terra como Marte era, esses homens seriam capazes de reunir materiais em comparação com os quais as descobertas feitas entre as ruínas de antigos impérios no Egito e na Babilônia seriam realmente insignificantes. Era uma empreitada maravilhosa e um espetáculo estranho. Havia uma sensação de incerteza que impressionava a vasta multidão cujos olhos estavam voltados para os navios. A expedição não era grande, considerando o caráter gigantesco da empreitada. Cada uma das naves elétricas transportava cerca de 20 homens, juntamente com um abundante suprimento de provisões comprimidas, a comprimido, aparelhos científicos e assim por diante. No total, havia cerca de 2.000 homens, que iam conquistar, se pudesse, outro mundo, mas, embora em número reduzido, eles representavam a flor da Terra, o culminar do gênio do planeta. Os maiores líderes da ciência, tanto teórica quanto prática, estavam lá. Era a evolução da Terra contra a evolução de Marte. Era um planeta no auge de sua força enfrentando um mundo envelhecido e decrépito que, no entanto, em consequência de suas longas eras de existência, havia adquirido uma experiência que o tornava um inimigo extremamente perigoso. De ambos os lados havia desespero. A Terra estava desesperada porque previa a destruição, a menos que pudesse primeiro destruir seu inimigo. Marte estava desesperada porque a natureza estava gradualmente privando dos meios de sustentar a vida, e sua população superpovoada era forçada a se aglomerar como os habitantes de uma colmeia de abelhas superlotada, e encontrar novos lares em outro lugar. Nesse aspecto, a situação em Marte, como bem sabíamos, assemelhava-se ao que já era conhecido na Terra, onde as nações mais antigas, transbordando de população,
haviam procurado novas terras para se estabelecer, e para esse fim expulsaram os habitantes nativos. Sempre que esses nativos se mostraram incapazes de resistir à invasão. Nenhum homem poderia prever o desfecho do que estávamos prestes a empreender, mas os poderes tremendos que os desintegradores haviam exibido e a eficiência maravilhosa dos navios elétricos geravam uma confiança quase universal de que teríamos sucesso. O carro em que o Sr. Edison viajou era, claro, o navio almirante do esquadrão, e eu tive a boa sorte de ser incluído entre seus ocupantes. Aqui, além de vários homens de ciência proeminentes do nosso próprio país, estavam Lord Kelvin, Lord Rayleigh, Professor Roentgen, Dr. Moissan, o homem que primeiro fez diamantes artificiais, e vários outros cuja fama havia circundado o mundo. Cada um desses homens nutre esperanças de maravilhosas descobertas, ao longo de sua linha de investigação, a serem feitas em Marte. Um elaborado sistema de sinais teve, é claro, que ser elaborado para o controle do esquadrão. Esses sinais consistiam em brilhantes luzes elétricas exibidas à noite e controladas de tal forma que, por meio delas, longas sentenças e direções podiam ser facilmente e rapidamente transmitidas. Os sinais diurnos consistiam em parte de penachos e bandeiras de cores brilhantes, que serviriam apenas quando, sombreado por nuvens ou outras obstruções, a luz solar plena não pudesse incidir sobre o navio. Isso poderia naturalmente ocorrer apenas perto da superfície da Terra ou de outro planeta. Uma vez fora da sombra da Terra, não teríamos mais nuvens e nem mais noite até chegarmos a Marte. No espaço aberto, o Sol estaria continuamente brilhando. Seria dia perpétuo para nós, exceto quando, por meios artificiais, nos fornecêssemos de escuridão para promover o sono. Nesta região de dia perpétuo, então, os sinais também seriam transmitidos por flashes de luz de espelhos refletindo os raios do Sol. No entanto, este dia perpétuo seria também, de certo modo, uma noite perpétua. Não haveria mais céu azul para nós, porque sem uma atmosfera a luz do Sol não poderia ser difusa. Os objetos seriam iluminados apenas do lado voltado para o Sol. Qualquer coisa que bloqueasse os raios diretos do Sol produziria escuridão absoluta atrás dela. Não haveria gradação de sombra. O céu seria tão negro quanto tinta em todos os lados. Embora a intenção fosse permanecer o máximo possível dentro dos carros, como era provável que surgisse a necessidade de ocasionalmente deixar o interior das naves elétricas, o Sr. Edison previu essa emergência inventando um traje hermético construído de maneira semelhante ao traje de mergulho, mas com um material muito mais leve. Cada nave estava equipada com várias dessas roupas, que, ao serem vestidas, permitiam que alguém se aventurasse para fora da nave, mesmo quando estivesse além da atmosfera da Terra. Foi feita uma provisão para enfrentar o terrível frio que sabíamos que encontraríamos no momento em que passássemos além da atmosfera, aquele terrível zero absoluto que os homens haviam medido por antecipação, mas nunca experimentado por um simples sistema de produzir dentro dos trajes herméticos uma temperatura suficientemente elevada para contrabalançar os efeitos da frieza exterior. Por meio de longos tubos flexíveis, o ar poderia ser continuamente fornecido aos usuários das roupas, e por um dispositivo engenhoso, um reservatório de ar comprimido suficiente para durar várias horas foi fornecido para cada traje, de modo que, em caso de necessidade, o usuário pudesse desconectar os tubos que o ligavam aos tanques de ar no carro. Outro objetivo que foi levado em consideração na preparação desses trajes foi a possível exploração de um planeta sem ar, como a Lua. A necessidade de algum dispositivo por meio do qual pudéssemos conversar uns com os outros enquanto estivéssemos fora dos carros no espaço aberto, ou quando em um mundo sem ar, como a Lua, onde não haveria meio pelo qual as ondas sonoras pudessem ser transmitidas como são na atmosfera da Terra, havia sido prevista pelo nosso grande inventor, e ele não encontrou dificuldade em criar dispositivos adequados para atender à emergência. Dentro do capuz de cada um dos trajes elétricos estava o bocal de um telefone. Este estava conectado a um fio que, quando não estava em uso, podia ser convenientemente enrolado no braço do usuário. Perto das orelhas, igualmente conectados com fios, estavam os receptores telefônicos. Quando duas pessoas vestindo os trajes herméticos desejavam conversar entre si, era apenas necessário que se conectassem pelos fios, e a conversa poderia então ser facilmente realizada. Cálculos cuidadosos da distância precisa de Marte em relação à Terra no momento em que a expedição deveria começar foram feitos por um grande número de especialistas em astronomia matemática, mas não era a intenção do Sr. Edison ir diretamente a Marte. Com exceção do primeiro navio elétrico, que ele havia concluído, nenhum havia sido testado em uma longa viagem. Era desejável que as qualidades de cada um dos navios fossem primeiramente testadas com cuidado, e por essa razão o líder da expedição determinou que a Lua seria o primeiro ponto espacial onde o esquadrão faria escala. Aconteceu que a Lua estava tão posicionada neste momento que ficava quase em uma linha entre a Terra e Marte, sendo que este último estava em oposição ao Sol,
e, consequentemente, tão favoravelmente situada quanto possível para os propósitos da viagem. O que seria, então, para 99 de cada 100 navios do esquadrão, uma viagem de teste seria ao mesmo tempo um passo de 1/4 milhão de milhas ganho na direção de nossa jornada, e assim nenhum tempo seria desperdiçado. A partida da Terra foi marcada para ocorrer precisamente à meia-noite. A Lua, quase cheia, pairava alta no céu, e um espetáculo maravilhoso se apresentava aos olhos dos que estavam abaixo enquanto o grande esquadrão de naves flutuantes, com suas luzes de insígnia acesas, se soltava e começava a se afastar lentamente em sua expedição aventureira e sem precedentes rumo ao grande desconhecido. Um tremendo grito, subindo das gargantas de milhões de homens e mulheres excitados, parecia rasgar o véu da noite e fez os dirigíveis tremerem com as vibrações atmosféricas que foram colocadas em movimento. Imediatamente, magníficos fogos de artifício foram exibidos em honra à nossa partida. Foguetes por centenas de milhares dispararam para o céu e depois explodiram em constelações de gotas flamejantes. A súbita iluminação assim produzida, cobrindo centenas de milhas quadradas da superfície da Terra com uma luz quase como a do dia, certamente deve ter sido visível para os habitantes de Marte. Se eles estivessem nos observando na época, eles poderiam, ou não, interpretar corretamente seu significado, mas, de qualquer forma, não nos importávamos. Estávamos a caminho e confiantes de que poderíamos encontrar nosso inimigo em seu próprio terreno antes que ele pudesse nos atacar novamente. E agora, à medida que subíamos lentamente, uma cena maravilhosa foi revelada. A princípio, a terra sob nós, enterrada como estava na noite, assemelhava-se ao fundo de uma vasta taça de escuridão ébano, no centro da qual, como a lava derretida que se junta no fundo de uma cratera vulcânica, brilhava a luz das iluminações ao redor de Nova York. Mas quando ultrapassamos a atmosfera, e a Terra continuou a recuar abaixo de nós, seu aspecto mudou, a aparência em forma de taça desapareceu, e começou a se arredondar diante de nossos olhos na forma de um vasto globo, uma enorme esfera misteriosamente suspensa sob nós, cintilando sobre a maior parte de sua superfície, com a tênue iluminação da lua, e mostrando em sua borda oriental a luz crescente do sol nascente. Quando estávamos ainda mais longe, tendo ligeiramente alterado nosso curso para que o sol estivesse mais uma vez completamente escondido atrás do centro da Terra, vimos sua atmosfera, completamente iluminada, ao redor dele, com luzes prismáticas, como um gigantesco arco-íris em forma de anel. Outra mudança em nosso curso rapidamente nos levou para fora da sombra da Terra e para aquele sol radiante que tudo permeia. Então, o grande planeta abaixo de nós pairava indescritível em sua beleza. Os contornos de vários continentes eram claramente discerníveis em sua superfície, riscada e manchada com delicadas tonalidades de cores variadas, e a luz do sol brilhava e cintilava em longas faixas através da superfície convexa dos oceanos. Paralelo ao Equador e ao longo das regiões dos eternos ventos alísios, havia vastos cinturões de nuvens, deslumbrantes com tons de carmesim e púrpura à medida que a luz do sol incidia sobre elas. Imensas extensões de neve e gelo se estendiam como um manto cintilante sobre a terra e o mar ao redor do Polo Norte. Enquanto contemplávamos este espetáculo magnífico, nossos corações pulsavam dentro de nós. Esta era nossa terra, este era o planeta que íamos defender, o nosso lar na vasta solidão do espaço. E parecia-nos de fato um lar pelo qual poderíamos gastar nosso último suspiro com alegria. Uma nova determinação de conquistar ou morrer surgiu em nossos corações, e vi Lord Kelvin, após contemplar a bela cena que a Terra apresentava através de seu monóculo, se virar e olhar na direção em que sabíamos que Marte estava, com uma expressão de súbita preocupação que fez o vidro perder a aderência e cair pendurado por sua corda em seu peito. Até o Sr. Edison parecia emocionado. Estou feliz por ter pensado no desintegrador, ele disse. Eu não gostaria de ver aquele mundo lá embaixo devastado novamente. E não será, disse o professor Sylvanus P. Thompson, segurando o cabo de uma máquina elétrica. Não se pudermos evitar. Capítulo 5. A pegada na LUA para evitar acidentes. Foi combinado que as naves mantivessem uma distância considerável entre si. Alguns deles foram se afastando gradualmente, até que, devido ao tom neutro de seus lados, foram engolidos no abismo do espaço. Ainda assim, era possível saber onde cada membro do esquadrão estava através da constante troca de sinais. Estes, como expliquei, eram realizados por meio de espelhos que refletiam a luz do sol. Mas, embora agora fosse dia incessante para nós, como não havia atmosfera para difundir a luz do sol, as estrelas eram visíveis para nós como a noite na Terra, e brilhavam com esplendor extraordinário contra o intenso fundo negro do firmamento. As luzes de alguns dos navios mais distantes de nossa esquadra não eram mais brilhantes do que as estrelas em cuja vizinhança pareciam estar. Em alguns casos,
só era possível distinguir entre a luz de um navio e a de uma estrela pelo fato de que a primeira piscava continuamente enquanto a estrela permanece constante em seu brilho. O efeito mais sobrenatural foi produzido pela ausência de atmosfera ao nosso redor. Dentro do carro, onde havia ar, a luz do sol, entrando por uma ou mais das janelas, era difusa e produzia uma luz do dia como um ponto, mas quando nos aventuramos para fora, só conseguíamos ver as coisas pela metade. O lado do carro que os raios do sol tocavam era visível, o outro lado era invisível, a luz das estrelas não a tornando brilhante o suficiente para afetar o olho em contraste com a metade iluminada pelo sol. Enquanto levantava meu braço diante dos olhos, metade dele parecia ter sido aparada longitudinalmente. Um companheiro no convés do navio parecia metade de um homem. Assim, os outros navios elétricos próximos a nós apareciam como metades de navios, com apenas os lados iluminados visíveis. Já tínhamos nos afastado tanto que a Terra havia assumido a aparência de um corpo celeste como a Lua. Suas cores haviam se misturado em um tom dourado avermelhado, que cobria quase toda a sua superfície, exceto nos polos, onde havia amplas manchas brancas. Era maravilhoso olhar para este enorme orbe atrás de nós, enquanto muito além dele brilhava o sol ardente como uma enorme estrela na noite mais escura. Na direção oposta, aparecia o orbe prateado da lua, e espalhadas ao redor estavam milhões de estrelas brilhantes, entre as quais, como vagalumes, piscavam e cintilavam as luzes de sinalização do esquadrão. Um perigo que poderia facilmente ter sido antecipado, que talvez tivesse sido antecipado, mas contra o qual era difícil, se não impossível, tomar precauções, manifestou-se naquele momento. Olhando pela janela para a direita, de repente notei as luzes de um navio distante se movendo em uma curva curiosa. Instantaneamente depois, outro membro do esquadrão, mais próximo, comportou-se da mesma maneira inexplicável. Então, 2 ou 3 dos carros flutuantes pareceram ser violentamente desviados de seus cursos e apressaram-se rapidamente na direção do navio almirante. Imediatamente percebi um pequeno objeto, flamejante e sinistro, que parecia mover-se com imensa velocidade em nossa direção. A verdade instantaneamente iluminou minha mente, e eu gritei para os outros ocupantes do carro: um meteoro! E de fato era. Encontramos este misterioso errante no espaço em um momento em que estávamos nos movendo em uma direção perpendicular ao caminho que ele seguia ao redor do Sol. Pequeno como era, e seu diâmetro provavelmente não excedia um único pé, ainda assim era um pequeno mundo independente, e como tal um membro do Sistema Solar. Sua distância do Sol, sendo tão próxima da Terra, eu sabia que sua velocidade, assumindo que estivesse viajando em uma órbita quase circular, deveria ser de cerca de 18 milhas por segundo. Com essa velocidade, então, ele mergulhou como um projétil disparado por algum inimigo misterioso no espaço diretamente através do nosso esquadrão. Ele tinha chegado e partido antes que alguém pudesse pronunciar uma frase de 3 palavras. Sua aparência e o efeito que produziu nos navios em cuja vizinhança passou indicavam que carregava uma intensa e tremenda carga de eletricidade. Como ele havia se carregado assim, não posso pretender dizer. Simplesmente registro o fato. E esta carga, era evidente, tinha polaridade oposta àquela que os navios do esquadrão possuíam. Portanto, exerceu uma influência atrativa sobre eles e assim os atraiu para si. Tive apenas tempo para pensar na sorte que tivemos por o meteoro não ter atingido nenhum de nós, quando, ao olhar para um navio logo à frente, percebi que um acidente havia ocorrido. A nave balançou violentamente de seu curso, flashes ofuscantes brincaram ao seu redor, e 2 ou 3 dos homens que formavam sua tripulação apareceram por um instante em seu exterior, gesticulando de forma frenética, mas quase instantaneamente caindo de bruços. Era evidente à primeira vista que o carro tinha sido atingido pelo meteoro. Quão graves poderiam ser os danos, não pudemos determinar instantaneamente. O curso do nosso navio foi imediatamente alterado, a polaridade elétrica foi mudada e nos aproximamos rapidamente do carro desativado. Os homens que haviam caído estavam deitados sobre sua superfície. Um dos pesados vidros circulares que cobriam uma janela havia sido reduzido a átomos. Por esta passagem, o meteoro havia passado, matando 2 ou 3 homens que estavam em seu caminho. Então ele havia atravessado o lado oposto do carro, seguindo em frente, desaparecera no espaço. O ar armazenado no carro imediatamente se precipitou pelas aberturas, e quando 2 ou 3 de nós, vestindo nossos trajes herméticos o mais rápido possível, entramos no carro destruído, encontramos todos os seus ocupantes estendidos no chão em estado de asfixia. Eles, assim como aqueles que estavam deitados no exterior, foram imediatamente removidos para o navio almirante, foram aplicados reanimadores e, felizmente, nossa ajuda chegou tão rapidamente que as vidas de todos eles foram salvas. Mas a vida havia fugido dos corpos desfigurados daqueles que estavam diretamente no caminho do temível projétil. Por isso o meteoro passou,
matando 2 ou 3 homens que estavam em seu caminho. Este estranho acidente foi testemunhado por vários membros da frota, e eles rapidamente se reuniram para perguntar os detalhes. Como o navio almirante estava agora superlotado com a adição de tantos homens à sua tripulação, o Sr. Edison mandou que eles fossem distribuídos entre os outros carros. Felizmente, aconteceu que os desintegradores contidos no carro destruído não foram danificados. O Sr. Edison pensou que seria possível reparar o carro em si, e para esse fim ele o prendeu ao navio-mãe para que pudesse ser levado até a Lua. Os corpos dos mortos foram transportados com ele, conforme foi decidido, em vez de serem entregues à temível profundidade do espaço, onde teriam vagado para sempre, ou caído como meteoros sobre a Terra, para receberem sepultamento no solo lunar. À medida que nos aproximávamos rapidamente da Lua, a mudança que a aparência de sua superfície sofreu foi tão maravilhosa quanto aquela que a superfície da Terra havia apresentado na ordem inversa enquanto nos afastávamos dela. De um pálido orbe prateado, brilhando com uma luz comparativamente tênue entre as estrelas, ele lentamente assumiu a aparência de um vasto deserto montanhoso. À medida que nos aproximávamos, suas cores tornavam-se mais pronunciadas. As grandes regiões planas pareciam mais escuras. Os picos das montanhas brilhavam mais intensamente. As enormes fendas pareciam sem fundo e mais escuras que a meia-noite. Gradualmente, montanhas separadas apareceram. O que parecia ser extensões de neve, e imensos glaciares descendo por seus lados brilhava com grande intensidade nos raios perpendiculares do Sol. Nosso movimento agora assumirá o aspecto de queda. Parecíamos estar caindo de uma altura imensurável, e com uma velocidade inconcebível, diretamente sobre aqueles picos gigantes. Aqui e ali, luzes curiosas brilhavam na superfície misteriosa da Lua. Onde a borda da Lua cortava o céu atrás dela, era quebrada e irregular com massas de montanhas. Imensas anéis de crateras cobriam sua superfície, e em algumas delas eu imaginava poder perceber uma iluminação sinistra saindo de suas cavidades mais profundas, e o inolar de vapores mefíticos ao redor de suas terríveis mandíbulas. Estávamos nos aproximando daquela parte da Lua que é conhecida pelos astrônomos como a Baía dos Arco-Íris. Aqui, uma enorme região semicircular, quase tão lisa quanto a superfície de uma pradaria, estendia-se diante de nossos olhos, indo para o sul em uma vasta extensão semelhante a um oceano, enquanto ao norte era cercada por uma enorme cadeia de penhascos montanhosos, subindo perpendicularmente a uma altura de muitos milhares de pés, e rasga-decotada em todas as direções por forças que pareciam, em algum período remoto, ter trabalhado para despedaçar este pequeno mundo em pedaços. Era um espetáculo aterrador, um mundo morto e desfigurado, demasiado horrível para se olhar. A ideia da morte da Lua não era, é claro, nova para muitos de nós. Há muito tempo estávamos cientes de que o satélite da Terra era um corpo que havia ultrapassado o estágio da vida, se é que algum dia foi um globo que sustentasse a vida, mas nenhum de nós estava preparado para o terrível espetáculo que agora atingia nossos olhos. Em cada extremidade da crista semicircular que envolve a Baía dos Arco-Íris, há um alto promontório. Aquele na extremidade noroeste era muito conhecido pelos astrônomos sob o nome de Cabo Laplace. O outro promontório, na extremidade sudeste, é chamado Cabo Heraclides. Era em direção a este último que estávamos nos aproximando, e por meio de sinais todos os membros do esquadrão foram informados de que o Cabo Heraclides seria nosso ponto de encontro na Lua. Posso dizer que estava um tanto familiarizado com a paisagem desta parte do mundo lunar, pois havia estudado frequentemente da Terra com um telescópio, e pensei que, se houvesse alguma parte da Lua onde se pudesse, com razoável expectativa de sucesso, procurar por habitantes, ou se não habitantes, pelo menos por vestígios de vida que já não existissem lá, este certamente seria o lugar. Foi, portanto, com não pequena dose de curiosidade, apesar da aparência inesperadamente horripilante e repulsiva que a superfície da Lua apresentava, que agora me vi rapidamente me aproximando da região cujos segredos minha imaginação tantas vezes havia ocupado. Quando o Sr. Edison e eu fizemos nossa viagem anterior à Lua em nossa primeira viagem experimental da nave elétrica, pousamos em um ponto em sua superfície remoto deste. E, como já expliquei antes, não fizemos nenhum esforço para investigar seus segredos. Mas agora seria diferente, e finalmente veríamos algo das maravilhas da Lua. Eu frequentemente na Terra arrancava um sorriso dos meus amigos ao mostrar-lhes o Cabo Heraclides com um telescópio, e chamar a atenção deles para o fato de que o contorno do pico que termina o cabo apresentava uma notável semelhança com um rosto humano, inconfundivelmente um rosto feminino, visto de perfil, e possuindo um grau considerável de beleza. Para minha surpresa, essa curiosa semelhança humana ainda permanece quando nos aproximamos tanto da Lua que as montanhas que formavam o cabo preenchiam quase todo o campo de visão da janela pela qual eu a observava. A semelhança, de fato, era mais surpreendente. Pode realmente ser a própria Diana, disse em voz alta,
mas instantaneamente comecei a rir da minha fantasia, pois o Sr. Edson me ouviu e exclamou: "Onde ela está?" "Quem?" "Diana." "Ali." Eu disse, apontando para a lua. Mas eis que, a aparência desapareceu mesmo enquanto eu falava. Uma rápida mudança havia ocorrido na linha de visão pela qual estávamos observando, e a semelhança desaparecera como consequência. Alguns momentos depois, meu espanto foi revivido, mas a causa desta vez era muito diferente. Estávamos descendo rapidamente em direção às montanhas, e o eletricista responsável pelo carro estava mudando seu potencial de forma rápida e constante. E como um piloto que navega em um porto desconhecido, esforçando-se para se aproximar da Lua de tal maneira que nenhum perigo oculto nos surpreendesse. À medida que nos aproximávamos, percebi de repente, coroando o ápice da alta montanha perto do término do cabo, as ruínas do que parecia ser uma antiga torre de vigia. Era evidentemente composto por blocos ciclópicos maiores do que qualquer um que eu já tivesse visto, mesmo entre as ruínas da Grécia, Egito e Ásia Menor. À medida que nos aproximávamos, percebi de repente, coroando o próprio ápice do pico elevado perto do término do cabo, as ruínas do que parecia ser a antiga torre de vigia. Aqui, então, estava a prova visível de que a Lua havia sido habitada, embora provavelmente não estivesse habitada agora. Não consigo descrever o sentimento de exultação que tomou conta de mim com essa descoberta. Resolveu tanto que os eruditos tinham discutido por séculos. "O que dirão?" exclamei, quando eu lhes mostrar uma fotografia disso. Abaixo do pico, estendendo-se para a direita e para a esquerda, havia uma praia árida que evidentemente já havia sido lavada pelas ondas do mar, pois estava marcada por longas cristas curvas, como as que a maré crescente e a maré vazante deixam na costa do oceano. Esta praia inclinava-se rapidamente para fora e para baixo em direção a um abismo profundo, que evidentemente já fora o leito de um mar, mas que agora nos parecia simplesmente como a concha vazia e bocejante de um oceano que há muito desaparecera. Foi com não pouca dificuldade, e apenas após o gasto de um tempo considerável, que todos os navios flutuantes do esquadrão foram gradualmente trazidos para repousar neste solitário pico da Lua. De acordo com meu pedido, o Sr. Edson fez com que o navio almirante fosse ancorado no interior da grande torre de vigia em ruínas que descrevi. As outras naves repousavam na encosta da montanha ao nosso redor. Embora o tempo fosse curto, pois sabíamos que a segurança da Terra dependia de nossa prontidão em atacar Marte, foi decidido permanecer aqui pelo menos 2 ou 3 dias para que o carro destruído pudesse ser reparado. Descobriu-se também que a passagem do meteoro altamente eletrificado havia desarranjado a maquinaria elétrica em alguns dos outros carros, de modo que havia muitos reparos a serem feitos além daqueles necessários para restaurar o destroço. Além disso, devemos enterrar nossos infelizes companheiros que foram mortos pelo meteoro. Este, de fato, foi o primeiro trabalho que realizamos. Estranha era a visão, e mais estranhos nossos sentimentos, pois aqui, na superfície de um mundo distante da Terra, e em solo que nunca antes fora pisado pelo pé do homem, realizamos aquela última cerimônia de respeito que os mortais prestam à mortalidade. Na antiga praia ao pé do pico, fizemos uma abertura profunda e ali cobrimos para sempre os rostos de nossos amigos, deixando-os dormir entre as ruínas de impérios e entre os túmulos de raças que provavelmente haviam desaparecido séculos antes de Adão e Eva aparecerem no paraíso. Enquanto os reparos estavam sendo feitos, várias expedições científicas foram enviadas em várias direções pela Lua. Uma foi para o oeste para investigar o grande anel de Platão e os Alpes lunares. Outro cruzou o antigo Mar das Chuvas em direção aos Apeninos internos. Começou a explorar o imenso cráter de Copérnico, que, com 50 milhas de diâmetro, apresenta uma aparência maravilhosa mesmo à distância da Terra. A nave na qual eu, pessoalmente, tive a boa sorte de embarcar, estava a caminho da misteriosa montanha interna Aristarchus. Antes que essas expedições começassem, uma exploração cuidadosa havia sido feita nas proximidades do Cabo Heraclides. Mas, exceto que as paredes quebradas da torre de vigia no pico, compostas por blocos de tamanho enorme, tinham evidentemente sido obra de criaturas dotadas de inteligência humana, nenhum vestígio foi encontrado indicando a presença anterior de habitantes nesta parte da Lua. Mas ao longo da costa do antigo mar, exatamente onde a chamada Baía dos Arcos se separa do abismo do Mar das Chuvas, foram encontradas algumas rochas estratificadas nas quais os olhos fascinados do explorador contemplaram clara impressão de um pé humano gigantesco, medindo 5 pés de comprimento do dedão ao calcanhar. A busca mais minuciosa não conseguiu revelar outro traço da presença do antigo gigante, que havia deixado a impressão de seu pé nas areias molhadas da praia aqui há tantos milhões de anos que até mesmo a imaginação dos geólogos hesitou em tentar fixar o período preciso.